muito se fala de autoestima, está na boca das pessoas, na boca do povo, há muito tempo, só que a gente vai tratar a autoestima dando parâmetros muito claros para a gente avaliar, inclusive avaliar como é que está, né, como é que a gente pode mensurar a autoestima de alguém, quais são os indicadores da autoapreciação. Então, já vai aqui o primeiro conceito. Para a gente falar que a gente estima algo, a gente quer dizer que a gente aprecia, que a gente admira, que a gente gosta de algo. Então, autoestima implica saber o que há em mim, né, o que há na gente para ser gostado, para ser admirado, para ser apreciado. Então, uma pessoa com boa autoestima, ela reúne uma variabilidade de características pessoais, alicerça seu valor pessoal em atributos que exibe e que aprendeu a reconhecer. A gente recebe muitos clientes compensando em uma única característica da autoestima. Normalmente é assim, né, Lincoln? Ou a pessoa está compensando só em critérios estéticos, né, cuidando da aparência, usa cosméticos, faz cirurgias plásticas e aposta todo o seu valor nesta autoimagem. Ou então a pessoa ela está compensando a autoestima no seu desempenho. Então estuda muito, aprende muito, se demonstra muito instruída, sabe fazer as coisas, mas deixa as outras de lado. E isso forma vulnerabilidades, porque num momento em que ela for provocada nesses outros critérios, ela se sente ali refém, ela se sente mal, se sente dependente, se sente comparada. E é interessante também observar que a partir desse alicerce em atributos únicos, né, exclusivos, é muito provável que o indivíduo não se sentindo apreciável por qualquer outro dos atributos que poderiam ser apreciados de uma reunião de características, ela se envaideça muito daquele atributo e se torna alguém que arrogue aquilo, que se torne exibicionista daquele atributo. E às vezes de maneira direta, né? Eu sou muito bonito, olha meu rosto, olha minhas pernas, olha meu corpo, olha isso mesmo. Às vezes através de mandos disfarçados. Os mandos disfarçados são aqueles em que a pessoa se critica, ela se autopune, ela se declara um incômodo com aquele aspecto só porque ela sabe que aquele aspecto é apreciado, é um aspecto que ela desenvolveu, que ela trabalhou por aquilo, né? A pessoa malha pra caramba, emagrece, fica trincado ali, esteticamente desenvolvido, e fica se criticando. Eu engordei, acho que eu engordei, acho que eu tô feio nisso, como é que tá isso aqui meu? Só para poder ouvir as pessoas dizendo que tá ótimo, que tá lindo, que tá maravilhoso naquele aspecto, quando a pessoa, no final das contas, só quer ouvir aquela adulação porque ela aprendeu que só tem aquele aspecto e que as pessoas notem isso. Só que falar isso é bastante infantil, bastante imaturo, bastante inábil, soa arrogante, elas aprenderam a dissimular essa arrogância através da autocrítica para ser bajulado. Outras pessoas se alicerçam só na intelectualidade. Então, dando aula ou proferindo palestras, citam autores, dão datas, nomes de obras, de livros, ao invés de simplesmente se valer dos conhecimentos que tem para argumentar, ela fica dando carteirada acadêmica, sou doutor nisso, sou mestre naquilo, porque desenvolveu uma capacidade cognitiva, uma capacidade intelectual, um conhecimento específico e usa aquilo para subjugar os demais ou se auto-engrandecer às custas dos que não têm aquele domínio. Também uma outra arrogância disfarçada de tentativas de ensinar. Soa como se estivesse tentando te mostrar o conhecimento, saber ensinar as pessoas, mas na verdade está se auto-engrandecendo dissimuladamente, o que é um mando disfarçado. As pessoas ficam bastante vulneráveis, né? Por exemplo, imagine que um colega seu esteja se preparando para apresentar um trabalho e você então pergunta a ele sobre a roupa dele, né? Que roupa é essa, fulano? E ele então se incomoda, né, com isso. Inseguranças no seu estilo de se vestir, né, na sua aparência, como ele se apresenta. Ou então, se você faz uma pergunta sobre desempenho, tem certeza, fulano, que você está pronto? Você preparou tudo bonitinho, está organizado? A pessoa pode demonstrar uma vulnerabilidade aí, né? Não, será que eu vou esquecer? Se fizer uma pergunta que eu não saiba? Então, mostra uma falta de autoconfiança em outros aspectos, né? Às vezes, as pessoas têm, sim, esses repertórios bem desenvolvidos, bem refinados, repertórios inteligentes para produzir reforçamento, mas elas não têm essa certeza.
né? Elas não apreciam, elas não valorizam, elas acham que não é o suficiente, não é bom o bastante. Existe um indivíduo que realmente não aprendeu a ver valor em nada em si e talvez até tenha ficado, de fato, subdesenvolvido em características apreciáveis. O que elas costumam fazer? Como o sistema de mídia e marketing cria valores artificiais através do processo de treino de equivalência de estímulo, ou seja, criando símbolos. Então, equivale-se coisas de marca a status, a afeto, a vínculos afetivos, a tudo que a pessoa acha que ela não tem, que não é merecedora, porque ela não tem os atributos para gerar essa reação nas pessoas, para que as pessoas a admirem, a contemplem, gostem dela, queiram ser amigas dela. Então, ela muitas vezes compensa tudo no que pode comprar e exibir. Então, uma cultura ostentação cria símbolos, através de marcas, produtos, em que as pessoas que se tornam ávidas e compulsivas por comprar e exibir aquilo como se fosse uma extensão do seu valor. Uma armadilha de reforço é quando a gente se envolve com alguma coisa que na hora nos dá um efeito prazeroso pelo reforço condicionado que aquilo gera elicia, alegria, agrado, prazer, e também quando é apresentado as pessoas notam, né, celular maneiro, pô, carro chique, pô, que roupa, roupinha maneira com símbolozinho, né, da marca. Ou seja, as pessoas notam aquilo, tem um efeito imediatista que a pessoa buscava, mas em longo prazo todo mundo se habitua com aquilo, ela continua sendo a mesma pessoa, agradável ou não, e as pessoas não vão reagir a ela em longo prazo com o que ela espera. Então ela acaba voltando à mesma compulsão, compra outra coisa, compra outra, se torna impulsiva nisso e chega a um aspecto de compulsão, que é o transtorno do controle de impulso, a armadilha de reforço. Reforço imediato versus endividamento, nome sujo, dificuldade com crédito em longo prazo. As pessoas, para começar a desenvolver a autoestima, precisam primeiro ter um autoconceito. Elas precisam descrever suas características, né? E isso inclui critérios estéticos, então, sua aparência, como gosta de se vestir, inclui também seus níveis de saúde, vigor, sua jovialidade, uma disposição ótima, né, para as atividades, inclui toda essa questão de aparência e a saúde do organismo. Também o critério do desempenho, das suas competências, dos seus conhecimentos, do que ela sabe fazer, das suas habilidades. O critério também que inclui os valores, né, como ela constrói uma ótima convivência, como ela demonstra orientação para o outro, sua generosidade, seu altruísmo, sua solidariedade, sua cooperação. É interessante você ver que surgem algumas psicopatologias, né, em decorrência da perda da autoestima ou do não desenvolvimento, né? Se a pessoa também passou por uma trajetória em que ela foi ensinada a se depreciar. Tem gente que passou por um histórico de muita crítica, de muita depreciação, de muita comparação injusta, né, com outros, de muita hiperexigência de desempenho, que então só resultou em frustração e sentimentos de fracasso, de incapacidade. Então, quando a pessoa não desenvolve sua autoestima e aprendeu a se ver depreciativamente por esse conjunto de experiência, ela pode se tornar muito refém de outros seres humanos. Porque se nós queremos ser gostados, a gente pode... O que alguém pode fazer de sacrifício, de esforço para ser gostado? Como pode se violar para que alguém a queira, para que alguém a aprecie? Né? No trabalho, com os colegas de trabalho, subjugar-se, nas relações amorosas. Ou seja, há uma série de impactos pelo padrão de baixa autoestima. Então, essa é uma primeira linha de psicopatologia, né, Pedro? Existe uma segunda linha, que é a linha do arrogo, de compensatório, em que a pessoa, muitas vezes, passou a vida se sentindo anônimo, solitário, isolado, sem valor, e passa a se arrogar narcisisticamente aos narcisistas primários, que foram convencidos ao longo da sua vida de que são especiais por indulgência parental, por hiperelogios, provisão de tudo, sempre tendo melhor que os pais, dando tudo que era de melhor do que a comunidade, o entorno, o bairro podia ter, fazendo o indivíduo acreditar que ela é especial e que ela tem coisas melhores que os demais, que os demais invejam, né? Então, tudo isso pode ter acontecido. Então, a pessoa pode ser narcisista primária,
convencida de que é melhor que todo mundo mesmo, e buscando coisas megalomaníacas, porque ela acha que merece, né, desenvolver um esquema de merecimento. E existem os narcisistas secundários, que são os compensatórios, passaram a vida se sentindo inferiorizados, e aí, por qualquer ascensão, sei lá, passar num concurso, ou conseguir algum efeito no mundo, alguma realização, elas usam aquilo para subjugar os demais, inferiorizar os demais e se sentirem superiores quando tiveram uma trajetória de inferiorização. A maioria desses traumas, dessas psicopatologias, são formadas na infância, um período onde a criança é dependente, precisa da provisão do outro, né? Precisa do amor, do cuidado, da proteção, da atenção, porque ela ainda não detém o repertório para produzir isso autonomamente. Então, quando essas experiências são nocivas ao indivíduo, ele é rejeitado, criticado, ele é humilhado, depreciado, ele pode levar essas experiências para a idade adulta, tentando ainda provar para si mesmo e para as pessoas de que ele tem valor sim, de que ele é amável, de que ele é incrível, de que ele tem capacidades, que ele e traz um paradoxo psicopatológico na idade adulta, porque quando adulto você já tem a possibilidade de desenvolver as habilidades psicológicas para produzir esses resultados independentemente. Se você não recebeu suficientemente essa provisão na infância, na idade adulta você não precisa mais depender dessa provisão, porque o seu repertório já é e deve ser suficiente para produzir essa provisão. Ou seja, com habilidade, com características psicológicas bem desenvolvidas, ou que se possa desenvolver em terapia, a pessoa se torna autossuficiente, não porque ela vai se prover, mas porque ela vai ver em si o que é necessário para que as pessoas aprovejam naturalmente, sem fazer esforços para obter isso das pessoas. Imagine que você chega em casa hoje e você se depara com pessoas que te criticaram na infância, na adolescência, pessoas que fizeram bullying, te depreciaram, e elas estão lá na porta da sua casa porque elas acabaram descobrindo que você é uma pessoa amável, você é uma pessoa incrível, você é uma pessoa muito legal, e elas estão arrependidas e queriam ter a sua amizade, queriam te acompanhar daqui em diante, queriam fazer parte da sua vida, e fariam de tudo para poder seguir com você. Aí eu fiz essa reflexão, né, em uma enquete. Quem aceitaria essas pessoas? A maioria disse que não é bem assim. Não basta só que elas se aproximem agora e queiram ser melhores amigas. A coisa não funciona assim. A sua vida já estava indo muito bem sem essas pessoas. Então, você não precisa delas. Você pode continuar a sua vida, né, formando seus vínculos, suas amizades, e você não tem que provar nada para elas. Lá no passado elas me criticaram, hoje eu vou provar então que elas podem me amar. Eu não tenho que depender dessa espera, né? Ficar nessa expectativa. Perfeitamente. O que também não precisa ser também uma defensiva, porque também é possível com a evolução, né, de si mesmo nas HPs, entender que eram crianças também com seus problemas e com suas limitações e maturidades, e que eventualmente são outros seres humanos ali, né, diferentes, e que eu posso dar uma chance a eles, ver como é que eles estão, porque também aquilo que ele me fez já está superado, porque eu já estou com as atitudes saudáveis para a vida, né? Mas essa reflexão é para a gente apenas supor que na prática pode sim, né? As pessoas se mudam e novos vínculos podem surgir, né, que antes pareciam impossíveis. Mas essa reflexão é para mostrar, para levar à conclusão de que a gente não depende disso. Não precisa ficar correndo atrás do passado. Que se isso não acontecer, se essas pessoas nunca se revisarem, a vida segue. Você vai continuar vivendo, você vai continuar produzindo seu sucesso, seus progressos, buscando suas conquistas. Mas e quando os pais, que deveriam formar essa boa autoestima através da provisão dos limites ajustados e das necessidades emocionais durante o desenvolvimento, dos elogios, do afeto, do carinho, fazer você se sentir gostado por características que tem, sinalizar isso e prover essas necessidades emocionais, e quando esses foram os destruidores da autoestima? Eventualmente, muitas pessoas têm a psicopatologia, a gente encontra isso no consultório direto, de querer ainda provar para esses indivíduos que são dignos do seu amor, de querer provar para esses indivíduos que eles estão à altura do que esperavam, de querer ainda fazer... Às vezes os pais nem estão vivos, mas só no seu imaginário infantil, né, elas ainda têm algo a provar para alguém, que foram aquelas figuras que não proveram do que precisavam, e ainda enquanto eu não mostrar para essas pessoas, enquanto eu não obtiver delas a apreciação e o amor que eles me negaram, que não souberam me dar, então ninguém vai me amar, e a gente fica nessa luta de buscar isso nessas pessoas, e às vezes em outras, compensatoriamente,
e de um jeito exagerado, cheio de excessos, compensações, bem patológicos. Então, a gente pode também, se sentindo desenvolvido e capaz de produzir isso nas pessoas de maneira natural, só sendo o que a gente é, com as nossas características, ao reconhecê-las, saber que as tem, pode parar de ter essa busca compulsiva patológica. Não existe nada num ser humano que lhe seja exclusivo, mas a reunião exclusiva de características compartilhadas lhe torna único. Então, por exemplo, minha cor de olhos, há outros seres humanos na Terra que tem. Meu formato de olho, há outros seres humanos na Terra que tem. Meu formato de nariz, há outros seres humanos. Meu tipo de cabelo, outros seres humanos. Meu tom de pele, outros seres humanos. Mas tudo isso reunido, né, num único indivíduo, o torna único, o torna exclusivo. Então, isso vale também para os comportamentos. Pode acontecer também que, honestamente, a pessoa faça esse autoexame e não encontre características diversificadas, interessantes em si, e ela precisa desenvolver para então apreciar. Esse ponto que o Pedro está colocando é muito interessante. Com alguns clientes, eu faço o exercício de pedir para que eles criem um humanoide, né, um protótipo humano perfeito, né? Ou seja, o que teria, dentro da sua visão, da visão de cada cliente, tá? Isso pode variar de indivíduo para indivíduo. Mas se você tivesse que criar, ser você, o desenvolvedor, o criador de um ser humano perfeito, que características ele teria que reunir? Né? Quais são um conjunto de características que lhe dariam a humanidade que você espera ver num ser humano? Aí a pessoa lista lá. E agora a gente vai avaliar quantas dessas você desenvolveu, você tem. O que dessas você tem? Eventualmente pode até pedir para pessoas muito confidentes fazendo também uma avaliação do que vê, do que gosta em você. E identificar quantas dessas encontra em você. As que não encontrar e que você também não vê em si, porque não pôde desenvolver, a sua história de vida não proporcionou aquele desenvolvimento, está aqui algo para a gente trabalhar em terapia, se você quiser. E desenvolver aquele atributo, passando a gostar ainda mais de si, além do que já gostava quando fez a identificação do que já tem. Vocês não conhecem o nosso AP, que é um inventário de habilidades psicológicas. Interessante nesse momento que a gente está examinando a autoestima, porque o IHP vai apontar, vai sinalizar quais são as suas características mais bem desenvolvidas. E às vezes as pessoas elas não estão se apreciando porque elas não se conhecem, né? As pessoas não estão espelhando, não estão dando feedback de como ela é, então ela não se vê. Mas o IHP pode trazer esse autoconhecimento. Eu lido muito bem com críticas, normalmente não me ofendo, as pessoas podem dizer a opinião delas e eu só vejo como opiniões. Ela pode se ver que ela tem essa característica muito desenvolvida e se apreciar por isso, enquanto muitas pessoas carecem dela. Outro aspecto importante aí da autoestima está ligado ao investimento que as pessoas fazem em si. Né? Quando uma pessoa investe em si, ou seja, se tem como prioridade de investimento, ou seja, você vê que a pessoa ela lê, ela estuda para se desenvolver alguma capacidade, quer aprender coisas diferentes, para ter mais domínios. Quando você vê essa pessoa num nível de autocuidado, ela se higieniza bem, ela não negligencia a si mesma, né? Muitas pessoas negligenciam a própria higiene, o próprio cuidado bucal, o próprio asseio pessoal, elas buscam estar melhor apresentadas, elas gostam de se apresentar bem e produzir um efeito social de admiração, compatível, claro, com cada ambiente que vai circular, buscam aí uma boa apresentação pessoal. Todos esses aspectos sinalizam alguém que investe em si, investe na sua própria aparência, quer estar no melhor do que pode dentro da sua compleição física, do seu biotipo. Elas querem estar na melhor apresentação para o ambiente onde vão circundar. Elas querem estar se desenvolvendo continuamente, são aprendentes contínuos de múltiplas habilidades e numa com maior vigor, com maior dedicação, para se tornar mais proficiente, que é aquela que está ligado ao seu crescimento de carreira, ao seu sustento, à sua prosperidade. Então você vai tendo aí alguém que domina vários esportes, vários jogos, várias leituras, fala de vários assuntos, se enriquece, usa a sua existência como um palco de enriquecimento comportamental, usa o tempo de vida que tem como um ambiente de autodesenvolvimento, para se tornar uma versão cada vez melhor de si mesmo
mais desenvolvido de si mesmo. A pessoa se negligencia, se sabota, abandona as coisas, desiste antes de tentar transpor as adversidades, frustra-se facilmente, quer tudo provido, sem fazer os esforços, quer ser grande, estar no topo, sem fazer a escalada, sem percorrer o processo, ofendível facilmente, qualquer coisinha que se fala lhe afeta logo, porque não vê em si os atributos, né? Não reconhece suas qualidades e aquilo ali já toma como verdade sobre si, já está muito afetada na autoestima, muito comprometida nesses aspectos aí. A nossa HP de autoestima, a gente reuniu os dois aspectos. Estimar é apreciar, né? Gostar. Então você poderia ter na autoestima amor próprio, né? E autoconfiança. Amor próprio é quanto você se ama, quanto você acha que você é uma pessoa gostável. Pô, eu acho que sou uma pessoa bacana, tudo bem que as pessoas vão amar, vão gostar. Eu sou capaz de produzir amor nas pessoas e elas são capazes de me amar e me dar amor também. A autoconfiança está ligada a desempenho. Eu tenho confiança, convicção, segurança de que eu sou capaz de, atuando, produzir um resultado. Seja ele livrar-me de um problema, seja ele adicionar um efeito no mundo, né? Produzir uma realização. Então, alguém me pergunta, Diego, você pode ir ali para mim dar uma palestra numa escola sobre esse tema? Se for do meu domínio, estou confiante, né? Sim, posso falar sobre isso. Se não é do meu domínio, eu digo que eu não sei falar sobre isso. Não é matemática. Eu não estudo esse aspecto. Então, não estou confiante, não tenho essa segurança de que eu vou lá e falo sobre isso bem, com fluidez. E vou encantar a palestra ali os ouvintes, a audiência. Então, quando a gente não tem segurança de nossas capacidades, porque nós não as desenvolvemos bem, a gente se sente limitado. Se alguém me chamar, vamos jogar uma bolinha? Eu falei assim, não vou, não tenho histórico com futebol, não sei jogar nada. Eu sou péssimo nisso, a não ser que seja recreativamente, mas se tiver que, se as pessoas esperarem um desempenho da minha parte, não conte comigo. Agora, vamos jogar um basquete? Sim, a minha história de vida me colocou. Eu me envolvi com basquete, joguei bastante tempo, sou capaz de fazer isso. Vamos dar uma volta de skate ali na praia? Se meu afilhado me chamar, vamos, skate eu ando. Né? Pelo menos no nível de me recrear na praia. Né? Vamos então jogar xadrez? Não aprendi a jogar xadrez, não sei, não tenho essa confiança. Então, autoconfiança tem a ver com capacidade de produzir um resultado, de ter um domínio e atuar com ele. Nós trabalhamos as principais distorções que afetam a autoestima. Então, nós listamos distorções tais: preciso encontrar pessoas inferiores a mim, a pessoa que está sempre se nivelando por baixo. Não sou capaz de fazer as coisas de forma independente, as pessoas não vão gostar de mim, devo me acostumar a ser rejeitado, não posso sentir nenhum desconforto, né? Não vou sobreviver, eu não tenho essa autoconfiança, né, de que sou capaz de regular e tolerar as emoções. É minha obrigação agradar a todo mundo, ser o profissional mais competente, solucionar rapidamente todos os problemas, né? É interessante, porque quando essas situações, elas têm que ser contextualizadas, né? Por exemplo, essa daqui é minha obrigação resolver todos os problemas, ter o controle de tudo. Em algum momento, a vida vai trazer desafios que são incontroláveis, são complexos demais, que não dependem das nossas atitudes apenas, né? Mentalidades que ajudam a formar uma autoestima saudável, né? Algumas aparecem em forma de reflexão, outras são afirmações, né? Por exemplo, essa reflexão. Se alguém lhe perguntasse sobre coisas que você ama no mundo, quanto tempo você demoraria para citar a si mesmo? Arrogar-se é sempre descontextualizado e com a função de competir e mostrar superioridade ou rebaixar os demais ouvintes que vão ficar ali contemplando alguém se arrogando, alguém prepotente falando das suas qualidades, virtudes e capacidades. Então, é diferente de você ser chamado a uma tarefa e poder realizá-la. Né, meu afilhado vira para mim, né, periodicamente, Padrinho, tá fazendo aqui no final de semana, vamos andar de skate? Eu dizer, vamos sim, com certeza. Ou seja, porque estou confiante de que eu posso fazer isso com ele. Né, o Pedro me chamar para jogar xadrez, que ele domina, e eu vou dizer para ele, pô, vamos lá que eu vou te arrebentar. Eu nem sei jogar. E ele tem um histórico com isso, então tem que ser humilde e reconhecer, não, cara. Pega leve comigo, então. Me ensina aí e pega leve.
As pessoas saem do campo da autoestima e caem no campo do auto-engano. Existe uma frase ótima que eu ouvi uma vez, diz assim: nunca se ache demais, pois tudo que é demais sobra, tudo que sobra é resto, e tudo que é resto vai para o lixo. Para confrontar essa tendência, né? Porque Freud mesmo dizia também, completando, nós poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons, né? Você acaba amplificando sua identidade, suas características, supervalorizando, super se estimando, mas isso é um auto-engano, porque você não tem isso concretamente. Você não consegue embasar isso, né? Algumas famílias, alguns cuidadores acabam favorecendo, reforçando isso, né? Meu filho é mais inteligente da escola, da sala, e ele não fez nenhuma prova, não tem nenhum parâmetro, né? Quem disse que é, onde que você viu, que exercício que ele sabe fazer. Ou seja, sem mérito nenhum, sem esforço nenhum, sem desempenho nenhum, ele constrói um autoconceito superestimado. Mecanismos de identificação da baixa autoestima, né? A autodepreciação e a autossabotagem, muitas vezes mostrando, né, alguém resignado, que aceita que é fracasso, que é perdedor, que não vai conseguir, que é inferior, que mostra já a pessoa está resignada a não se achar capaz, não se achar apreciável, né, evitar as relações, evitar se aproximar das pessoas porque não vão gostar de mim. Então a pessoa já está ali bem resignada ao fato de se ver desgostável, indesejável, né, fracassada. Existem os mecanismos de compensação, então, de arrogo, de se auto-engrandecer. E existem aqueles que não se engrandecem, mas estão constantemente competindo com as pessoas. A competição, muitas vezes, até predatória, de querer derrubar, de querer mostrar que é melhor, de querer... tudo que alguém vai fazer, se antecipa a fazer, rouba a ideia dos outros para fazer primeiro. Ou seja, uma competição interpessoal para nunca estar por baixo, para sempre estar na dianteira, para poder superar, ultrapassar as pessoas. Ou seja, uma pessoa que não está centrada na própria realidade, em forma de melhorá-la a partir da confiança do repertório que possui para realizar seus objetivos. Blindar a autoestima de comparações, né? As pessoas acabam cometendo injustiças consigo mesmo, né? Porque olha para o outro, vê uma característica mais avançada, olha para si, vê uma característica ainda em progresso, né? Então se sente inferior, sendo que o histórico é diferente, né? A jornada, o caminho de cada um é diferente, nem todo mundo pretende chegar no mesmo objetivo, tem a mesma demanda. Então, se a gente utilizar as características do outro para se avaliar, cometeremos uma auto-injustiça. Devemos utilizar as características do outro para nos inspirarmos, né, com figuras de referência, para perguntar como que eles aprendem, como que eles desenvolvem, quais são as fontes de imersão que eles estão envolvidos. Em algum momento, a gente pode, às vezes, até cair na armadilha assim, né? Você vai se comparando com o outro e você vai encontrando pessoas que não têm um repertório no nível que você tem. Então, você vai se sentindo um bonzão, né? Olha, eu tenho desenvolvido no nível 8, eu só encontro gente com nível 6, 5, 4, mas uma hora você vai encontrar alguém com um repertório mais desenvolvido. Então, é uma armadilha, né? Naquele momento, você se pega na armadilha da comparação. Então, mais importante do que focar a perfeição é focar no seu progresso, né? Se avaliar a partir do ponto zero. Um dia eu não tinha e agora eu tenho desenvolvido isso, tenho progredido, tenho refinado. Então, fazer uma comparação consigo mesmo, né? É interessante que você também, ao estabelecer suas metas, objetivos, em qualquer dimensão, né, ocupacional, material, de pessoal, de desenvolvimento pessoal, é importante que você estabeleça a meta e avalie qual é o nível de desenvolvimento em uma competência que eu preciso ter para alcançá-la. Eu estou nesse nível de desenvolvimento? Então eu vou lá enfrentar, buscar, correr atrás disso. Eu preciso desse domínio que eu não tenho, eu preciso dominar essa competência. Então eu tenho que me desenvolver ou dominá-la num nível tal. Então eu preciso fazer cursos, capacitações, leituras, mentorear-me com sábios naquela proficiência, alguém proficiente naquela área. Agora eu alcancei o nível para poder me dedicar a essa meta e buscar realizá-la. Aí eu corro atrás. Mas nunca olhando para o lado, onde que as pessoas estão, o que elas conquistaram, né? Porque elas estão numa trajetória há muito mais tempo. Por exemplo, Pedro é bem mais novo que eu, né? Há mais de 10 anos. E ele domina a harpa, eu não faço a menor ideia de como tocar. Ele domina violão no nível que o meu
está muito abaixo, porque ele é professor de música, piano. Então, um indivíduo que teve uma trajetória precoce de desenvolvimento, de envolvimento com instrumentos musicais. Eu não tenho desse histórico. Então, veja, como é que eu poderia, né? Se eu olhar para o Pedro, então eu vou me sentir inferior, sobretudo sendo mais velho. Um erro de raciocínio. Simplesmente ele esteve se envolvido com isso e se desenvolveu nessa área. Eu não tive essa trajetória. Então não dá para a gente se comparar se as histórias de vida são diferentes e que nos promove os repertórios que nós exibimos. Basta que você, se achar que é legal algum tipo de habilidade que quer aprender, então, pô, me dá uma dica, vamos aprender, deixa eu fazer meu histórico aqui agora. Não importa em que momento, eu agora vou me desenvolver nessa área porque eu quero ter essa proficiência também e alcançar algum resultado que eu acho importante. Algumas pessoas que se comparam e competem, elas, das duas, uma, né, elas fazem algumas coisas. Se elas não se sentem capazes de realizar aquilo que alguém realiza porque não acham que vão aprender e se desenvolver como ela, elas desqualificam aquilo, dizem que aquilo não é importante, que aquela habilidade é uma besteira, que aquilo não vale nada, né? Tentando desqualificar a pessoa, abandona aquela área e começa a tecer críticas àquilo, porque no final das contas mostra que não se sentem capazes daquele desenvolvimento. Né, de Por isso que dizem que a inveja é uma admiração mal administrada, né? Exatamente. Na verdade, a pessoa está admirando, gostaria de ser, mas não se sente capaz, não vislumbra tendo aquela característica, então deprecia o valor para... Essa é a inveja patológica, aquela em que a gente quer rebaixar o outro, desqualificá-lo ou superá-lo, competindo para poder ascendê-lo e ultrapassá-lo e predá-lo. A outra inveja saudável é a inveja em que você olha para o outro com um desempenho e realizando coisas a partir daquele desempenho e se inspira nele, que é aprender com ele. Como é que ele faz, como é que ele se desenvolveu para então lograr o mesmo caminho, ou buscar caminhos semelhantes e trabalhar pelas suas realizações, já que alguém lhe serviu de inspiração. Por isso que você precisa mesclar autoestima com a HP de autoconhecimento. As pessoas com boa autoestima conseguem internalizar bem os elogios, porque elas entendem que não surgiu delas espontaneamente, que elas não são mais especiais do que as outras. Elas internalizam bem porque sabem que passaram por aprendizados, né? Então, elas não tomam isso como um motivo para se arrogar, né, para se achar melhor do que o outro. Elas entendem que tiveram boa educação, boa oportunidade, né? Existe até na história da ciência, né, esse tipo de reconhecimento. A ciência avança progressivamente, você se apoia nos estudos dos cientistas que vieram antes de você e continua progredindo, descobrindo novos conceitos, né? Então, você só consegue chegar a um determinado nível de progresso porque antes já se trilhou muito, né? Já andaram muitos passos. Uma pessoa com boa autoestima pode ser muito autoconfiante nas qualidades que tem, sendo uma pessoa simples e humilde, porque ela também não fica se arrogando disso, porque sabe que eu tenho essa capacidade porque eu tive um histórico que favoreceu. Se outros não têm, é porque eles tiveram um histórico que desenvolveu outras coisas neles que eu não tenho. Ou seja, certamente, para qualquer coisa que você possa olhar em si como sendo muito desenvolvida, uma capacidade, muita proficiência, o outro que não a tem terá qualquer outra coisa muito mais proficiente que você sequer desenvolveu, talvez não tenha nenhum repertório de déficit total, né, de outras capacidades. Então, não há que se arrogar, é uma questão apenas de ser confiante no que você desenvolveu e usá-lo a cargo de progressos pessoais e ajuda aos demais.